Milionário surpreende ao comprar todos os pães da mendiga negra, que mudou sua vida depois. Era uma manhã ensolarada em São Paulo quando a notícia começou a correr pelos 4 cantos da cidade. Milionário surpreende ao comprar todos os pães da mendiga negra, que mudou sua vida depois. O título chamuscante de um tabloide numa banca de jornal ecoava nas mentes de quem passava, cheirando murmúrios e olhares curiosos. Sérgio, o magnata do setor imobiliário, sempre foi o tipo de homem que teve tudo com um estalar de dedos. Luxo, poder, fama e dinheiro, tudo aos seus pés. Mas ninguém sabia que por trás da sua arrogância existia um passado repleto de sombras. Sérgio andava apressado, acostumado a ignorar os rostos e histórias da rua. Mas naquele dia, seus passos firmes o levaram até a calçada onde Joana estava. A mendiga negra, um sorriso que aquecia o frio e um olhar que via além da tela e da superficialidade. Vendia pães caseiros, feitos com amor, e sempre reservava um para quê. Essa lembrança era um peso que ele tentava evitar a todo custo. Sem pensar 2 vezes, decidiu comprar todos os pães que Joana tivera. "Quantos pães você tem?" perguntou, quase desdenhoso. O número saiu como um desafio. O ato simples e inesperado paralisou o movimento na calçada. Os transeuntes se viraram, surpresos. "Isso é só um capricho de rico?" murmurou alguém. As pessoas olhavam, suas expressões variando entre espanto e curiosidade. Joana, com um brilho nos olhos, balbuciou uma obrigada, como se o gesto dele fosse muito mais que um pagamento. Enquanto eles conversavam, algo inusitado começou a acontecer. A cada pão que Sérgio comprava, uma conexão estranha e poderosa se formava. Joana não era apenas uma mendiga. Ela compartilhava histórias de sua vida, seus sonhos e seus segredos, sobre a travessia de um passado que não combinava com a superficialidade de Sérgio. À medida que trocavam palavras, a atmosfera mudava. Era como se a cidade frenética ao redor deles desaparecesse. Ela falava sobre suas origens, sobre uma linhagem antiga que carregava em seus traços, envolta em mistérios que Sérgio mal podia compreender. Mas o sócio de Sérgio, Renato, observava à distância. Seus olhos afiados não perdiam nada. A avareza pulsava no fundo de sua mente, pensando em como poderia explorar a fragilidade do milionário, aproveitando a vulnerabilidade que Joana trazia à sua vida. O jogo de poder já havia começado, como um tabuleiro que fazia clique, e Sérgio nem percebeu. Risos e confidências. A verdade começou a se desdobrar. Rumores sobre a origem da fortuna de Sérgio se espalhavam. A adrenalina pulsava e o apertar no peito se intensificava. Ele olhou nos olhos de Joana, a mulher que havia mudado sua vida, e se questionou. Estava preparado para enfrentar seu passado egocêntrico ou se deixaria levar por uma visão turva do futuro? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Sérgio olhava nos olhos de Joana, algo inesperado ocorreu. Um grito estrondoso cortou o ar e o silêncio.
Do outro lado da rua, um grupo de homens encapuzados apareceu, agindo de forma frenética. O pânico tomou conta da calçada quando um deles levantou uma arma, apontando para o céu, como se estivesse quebrando um vidro frágil de tranquilidade. As pessoas gritaram e correram, empurrando-se umas contra as outras, buscando abrigo, enquanto Sérgio, paralisado, segurou o último pão nas mãos. Joana teve um instinto poderoso. Ela puxou Sérgio pelo braço e o arrastou para o lado. "Venha! Precisamos sair daqui!" gritou, seus olhos ardendo em determinação. Ele nunca tinha visto essa força nela. E a urgência de sua voz o acordou de uma espécie de transe. Mas no meio da agitação, algo mais surgiu. Uma mulher apareceu entre a multidão. Era Clara, a ex-esposa de Sérgio. Eles não se viam há anos. Sempre no lugar errado, não é, Sérgio? Ela disparou, e suas palavras ecoaram como um tiro. O milionário ficou em choque. A última coisa que ele esperava era se deparar com Clara em meio àquela confusão. Não era apenas uma ex-esposa. Ela era parte de um passado que ele tentava esquecer. Um capítulo encerrado, mas não totalmente fechado. "Clara, o que você está fazendo aqui?" perguntou Sérgio, a incredulidade estampada no rosto. "Fazendo o que você nunca fez. Lutando!" Ela respondeu, enquanto empurrava uma criança assustada para longe. O tumulto se intensificava. Sérgio olhava entre Joana e Clara, um nó se formando em seu peito. Ele estava entre duas mulheres que, de formas tão diferentes, mudaram sua vida. E agora, em um momento de crise, ele se sentia totalmente só. A tensão aumentava. Os encapuzados começaram a gritar ordens, e a adrenalina fez com que a multidão agisse de forma instintiva. Enquanto todos tentavam escapar, Sérgio não conseguia desviar o olhar de Clara. Ela não era mais a mulher que ele conhecia, mas uma estranha, forte e decidida. Alguém que havia encontrado seu próprio caminho. E nesse mesmo instante, tudo o que ele pensou que sabia sobre poder e segurança desmoronou. "Joana, vamos! Você não pode ficar aqui!" gritou Sérgio. A mulher hesitou, desviando o olhar do caos e encontrando os olhos de Sérgio, uma fração de segundo que poderia decidir o futuro deles. "Você precisa escolher, ficar ou lutar por sua vida, Joana." Mas antes que alguém pudesse responder, as sirenes começaram a tocar ao fundo. O barulho penetrava como uma faca cravada na tensão crescente. O que estava acontecendo? O sequestro? Um assalto? Uma operação policial? A dúvida pairava no ar e as pessoas começavam a se dispersar na direção contrária. "Precisamos ir agora!" disse Clara, puxando Sérgio pela mão. Ele olhou para Joana, que ainda estava paralisada, como se estivesse presa em seu próprio pensamento. O que ela faria? Era um momento crucial. E a decisão que tomariam mudaria tudo. Então, com uma lucidez repentina, um grito distante de alguém na multidão ressoou. "Cuidado! É uma armadilha! Eles estão aqui para pegar o Sérgio!" O coração de Sérgio disparou. Que reviravolta era essa? Furtivamente ele lançou um olhar para Clara e viu a revelação se formando em sua expressão. Parecia que o passado não estava tão enterrado quanto ele pensava. E agora? A quem ele realmente poderia confiar? Um nó na garganta. Ele se viu novamente em uma encruzilhada, onde não somente suas escolhas, mas a própria verdade de quem ele era estavam prestes a serem expostas em plena luz do dia. E então, em meio ao grito e à correria, uma trombeta soou, como um anúncio de um destino iminente que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Sérgio olhou fixamente para Joana, seus olhos cheios de confusão e medo, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. O grito na multidão soou como um alarme, e seu coração disparou. Ele queria protegê-la,
mas não sabia como. Clara, ao lado dele, puxava-o com força e o estrondo da sirene gritando na distância crescia cada vez mais alto. No entanto, no instante em que o tempo parecia parar, tudo mudou. Um homem encapuzado jogou um objeto pesado no chão e uma explosão ensurdecedora rasgou o ar. De repente, o mundo ao redor deles se iluminou em um brilho ofuscante. Sérgio cobriu o rosto, sentindo o chão tremer sob seus pés. Enquanto ondas de medo e confusão o invadiam, quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura emergiu. Era uma mulher, olhos ardentes, cabelo preso em um coque desfeito. Desculpe pelo atraso, ela disse, sua voz clara e firme ecoando sobre o tumulto. Era Sofia, a irmã de Sérgio, que ele pensava estar na Europa a trabalho. O choque tomou conta dele. Sofia, o que você está fazendo aqui? Que parecia ter encolhido a sua antiga confiança, agora envolto por uma nova realidade. Nós precisamos ajudar as pessoas, gritou ela, e Sérgio sentiu que, ao dizer isso, ela se erguia, mais forte do que nunca. Ele percebeu que seus mundos se cruzavam de uma forma que ele nunca tinha imaginado. Mas não havia tempo para pensar. Clara, aflita, puxou a mão de Sérgio, tentando forçá-lo a se mover. Sérgio, ficaremos vulneráveis aqui. Precisamos sair. A multidão corria em pânico, mas algo dentro de Sérgio gritava para não ser só mais um a correr. Espere! Quem está atrás de mim, Sofia? Como você sabe disso? Ele estava descontrolado, buscando respostas no meio do caos. Sofia hesitou, seus olhos se apertando, e por um segundo, Sérgio viu um profundo abismo de dor refletido nela. Você não se lembra do que aconteceu anos atrás, quando você fez aquelas escolhas arriscadas? Aquela noite. Pare! Não! Retorquiu Sérgio, a memória batendo como um mar revolto de sentimentos não resolvidos. Ele se lembrou do acidente, da culpa, das pessoas que foram afetadas. Seus olhos se abriram, a verdade golpeando. Você estava lá! Você o conheceu! Ele está aqui por causa de mim, não é? Os gritos da multidão se misturavam com o barulho das sirenes. Joana não desgrudava os olhos de Sérgio, a vulnerabilidade agora clareando sua expressão. O que você fez, Sérgio? A expressão de Clara se transformou de desdém para preocupação, enquanto os encapuzados cercavam o local. A tensão era palpável e uma confusão brotava em meio àqueles que tinham se reerguido no meio da crise. Sofia se colocou na frente dos dois. Se não sairmos agora, será o fim para todos nós. Sérgio sentiu o peso das decisões sobre seus ombros e, neste momento, repleto de urgência, sua vida inteira se reconfigurava. Ele sussurrou, meio que para si mesmo, o que eu realmente sou. E o que Joana pensaria quando a fumaça se dissipasse, revelando a verdade inegável sobre quem realmente era. O futuro estava se moldando em uma teia de seleções, mas a escolha entre confiança e traição o atormentava. E assim, em meio ao som de um novo estrondo, o desfecho do dia se aproximava, deixando o resultado daquela escolha ecoando em seus pensamentos. Sérgio estava paralisado, a mente em um turbilhão de emoções. Olhava para Joana e Clara, seu coração acelerado como um tambor. Havia tanta tensão no ar que era quase palpável. O caos que o cercava estava prestes a se intensificar, e o tempo parecia correr contra eles. Até que, de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu, cortando a confusão. O chão tremeu sob seus pés e uma explosão de luz e fumaça os envolveu. As pessoas gritaram, pressionando-se contra as paredes, tentando se proteger. Sérgio, em estado de choque,
Sentiu Joana se afastar dele, e um pânico súbito invadiu seu peito. Joana! Gritou, mas sua voz se perdeu na gritaria. Da sombra saiu um homem alto, encapuzado, com um olhar que refletia pura intenção maligna. Ele apontou uma arma para a multidão, e Sérgio começou a desacelerar, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Foi então que tudo mudou. É ele! É o Sérgio! Gritou uma mulher na multidão. Era a voz de uma desconhecida, mas soou como um eco dentro da cabeça de Sérgio. E com isso, uma onda de reconhecimento atravessou a multidão. Os homens encapuzados começaram a avançar em sua direção. Não havia mais tempo para pensar. Clara, puxando Sérgio, gritou: "Vamos, agora!" Mas ele hesitou. O rosto da mulher que gritou trazia uma familiaridade perturbadora. Por um instante, tudo voltou à sua mente. Uma festa, risos e a culpa que nunca o abandonou. Sofia, sua irmã, tinha ido embora anos atrás. Virou as costas e deixou tanta dor que ele nunca fez o esforço de entender. "Sofia?" ele murmurou, quase sem acreditar. Mas a mulher na multidão não estava apenas gritando. Ela se adiantou, e Sérgio reconheceu suas feições, algo que ele não via há tanto tempo. "Você não pode me ignorar mais", ela gritou, endereçando a ele com uma raiva contida. "Você destruiu nossas vidas, Sérgio." A revelação bateu forte, como um soco no estômago. Ele olhou para Clara, que estava tão atônita quanto ele. A verdade estava prestes a explodir em sua frente. "Você sabia?" perguntou Sérgio a Clara, seu coração apertado, seu passado se desdobrando em uma avalanche de dor. "Não, eu não sabia que ela estava aqui", Clara respondeu, seus olhos saltando entre ele e Sofia, sua expressão de desespero denunciando um turbilhão de emoções. A tensão crescia e os homens encapuzados pareciam se alimentar daquela incerteza. Sofia avançou, desafiadora. "Você vai pagar pelo que fez, Sérgio. O que você fez com nossa família não pode ser esquecido." E tudo se desmoronou em um instante. Sérgio não sabia como lidar com a dor nos olhos da irmã. A multidão se agitava e ele sentia uma necessidade urgente de se defender. Não apenas dela, mas de si mesmo. Então ele se lembrou de Joana, que estava parada, apenas observando. Como ela se sentiria agora? Ele estava em um ciclo de opressão, culpado pelos horrores de seu passado. Era uma escolha: salvar-se ou confrontar suas verdades mais profundas. O pânico na multidão se intensificou e, por um momento, ele se viu cascando na superfície de algo muito maior. As sirenes gritando ao fundo, a fúria em Sofia crescendo e seu coração aos pedaços. "E se você não estiver aqui para me salvar, você está aqui para me destruir?" ele perguntou, sua voz fraca, mas cheia de uma força que ele não sabia que tinha. A tensão estava a ponto de estourar, e então alguém disparou uma arma. O som reverberou, e o tempo parou. Uma bala voou entre eles, e Sérgio sentiu um impulso instintivo de se proteger. "Não!" gritou Joana. E naquele instante ficou explícito que tudo que ele conhecia estava em risco. Familiares, amores e segredos. O passado o alcançaria. E a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se confundir de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Os sentimentos tumultuosos se entrelaçavam, e ele se viu de frente com a realidade mais chocante. O que mais seria revelado naquele dia? Cada escolha carregava o peso do que estava por vir, e ele não podia escapar. Sérgio estava paralisado, a mente em um turbilhão de emoções. Olhava para Joana e Clara, seu coração acelerado como um tambor. Havia tanta tensão no ar que era quase palpável.
O caos que o cercava estava prestes a se intensificar, e o tempo parecia correr contra eles. Até que, de repente, o barulho ensurdecedor da arma cortou o ar como um raio. A bala disparou em direção a Sérgio, mas não atingiu seu corpo. Em vez disso, atingiu Clara, que gritou antes de cair no chão. Seu corpo se estatelando contra a calçada. O mundo ao redor dele parou, e um silêncio agonizante tomou conta da cena. "Sofia!" gritou Sérgio, mas a palavra mal saiu de sua boca. O choque se apoderou de todos. Joana ficou imóvel, seus olhos cheios de horror, e até os homens encapuzados hesitaram, claramente confusos com o que acabara de acontecer. "Clara!" Sérgio se jogou ao lado dela, tentando verificar o pulso, mas seu corpo ainda estava. O barulho da multidão parecia distante, como se estivesse em um túnel. Ele olhou para Sofia, que tinha um ar de incredulidade no rosto. "O que você fez?" ela murmurou, mas suas palavras estavam perdidas em meio ao caos. "Precisamos sair daqui", gritou Joana, puxando Sérgio pelo braço. Mas ele estava paralisado. O olhar de Clara o atravessou e parecia gritar por respostas. E ali, no meio da confusão, a mulher desconhecida que havia gritado momentos antes agora se aproximava, seus olhos fixos em Sérgio. "Você não entende, não é? Essa é a sua culpa", ela disparou, com sua voz carregada de raiva. "Se você não tivesse se metido com aqueles homens, ela ainda estaria viva!" Sérgio estava à beira do desespero. O que ela queria dizer? As memórias de seu passado estavam surgindo como fantasmas, e a culpa o consumia. "Aguente firme, Clara, por favor, aguente!" Ele segurou a mão dela, mas o pulso estava fraco. O medo fez seu coração disparar. Neste momento crítico, algo estranho aconteceu. A mulher desconhecida, seus olhos cheios de lágrimas, se ajoelhou ao lado dele. "Sérgio, você não se lembra de mim?" "Eu sou a irmã dela." O ar escapou dos pulmões de Sérgio enquanto ele a encarava, a verdade começando a despontar. As palavras dela eram como um soco no estômago. "Estás brincando? Tua irmã? Como você se atreve a aparecer aqui agora?" gritou Sofia, mas a mulher não desviou o olhar. O peso da revelação bateu como um tambor ensurdecedor. Ele viu o desespero na expressão dela, o desejo de que ele pagasse pelo que fez. As sirenes se aproximavam, o caos na rua crescendo em um frenesi. Mas algo dentro de Sérgio mudou. Ele se lembrou de uma noite, longínqua, cheia de decisões ruins, que levaram à destruição de tantas vidas. A mulher estava certa. Clara não era apenas sua ex-esposa. Ela era irmã de alguém que ele havia ferido profundamente. "Clara, por favor, você precisa lutar. Você é forte." Murmurei, tentando transmitir esperança, mas ela não respondia, e uma angústia imensa começou a preencher o espaço entre eles. O caos aumentou. As sirenes gritavam e a tensão escalava. Era uma bomba relógio prestes a explodir. Então, em meio a toda a confusão, os homens encapuzados começaram a recuar. "É melhor não ficarmos aqui!" um deles gritou, e de repente começaram a correr em direção a uma van preta que estava esperando na esquina. A paralisia se quebrou e o alvoroço se espalhou pela multidão. Sérgio olhou para Joana e para Sofia, o medo e a urgência escravizando sua razão. "Precisamos ir agora!" ele gritou. Mas quanto mais ele se esforçava para sair, mais enclausurado parecia. E neste momento, a mulher que havia revelado ser irmã de Clara se levantou, com um brilho determinado nos olhos. "Eu faço isso por você, Clara, e também para que você pague pelo que fez", ela exclamou enquanto os homens desapareciam na escuridão da van. Uma onda de choque tomou conta de Sérgio. Ele mal conseguia processar a rapidez com que as coisas mudaram. "Sérgio, pode haver um caminho",
Começou Joana, mas ele não a ouviu. O passado estava prestes a se reescrever, e ele estava no centro de algo que se desdobrava de uma maneira tão devastadora, que ele se viu revivendo cada decisão errada. E assim, enquanto a van desaparecia, ele se viu segurando os restos de tudo que uma vez amou. E naquela fração de segundo, com a realidade se desintegrando diante de seus olhos, ele percebeu. Poderia ser tarde demais para alinhar os pontos entre passado e presente. O silêncio tomou conta, enquanto as sirenes continuavam a uivar ao longe. O que viria a seguir? O que mais estaria prestes a ser revelado? O futuro era uma tensa tapeçaria de incertezas, e Sérgio estava prestes a descobrir que algumas verdades são mais devastadoras do que qualquer explosão. Sérgio estava paralisado, a mente em um turbilhão de emoções. Olhava para Joana e Clara, seu coração acelerado como um tambor. Havia tanta tensão no ar que era quase palpável. O caos que o cercava estava prestes a se intensa. Então o som ensurdecedor da explosão ainda ecoava na sua mente. Ele tentava entender o que fazer quando percebeu uma sombra se aproximando da multidão. Era um homem alto, encapuzado, que parecia ter saído do nada. O coração de Sérgio disparou. Não pode ser, ele pensou, mas já era tarde demais. O homem parou à sua frente e, num movimento rápido, lançou uma bola de fumaça em direção a eles. A fumaça se espalhou como um borrão, engolindo a cena em segundos, enquanto todos começavam a tossir e a se afastar, tentando escapar daquele pesadelo. Sérgio ficou sem ar, cercado pela neblina que parecia viva. Ele tentou chamar por Joana, mas a voz não saiu. E então, em meio ao tumulto, tudo virou um caos. Ele sentiu um puxão em seu braço, e na mesma fração de segundo, Clara, ainda no chão, olhou nos olhos dele. Um pânico indescritível se instalou. "Sérgio, vá!" Ela gritou com uma força que o surpreendeu. Mas, antes que ele pudesse reagir, um berro cortou o ar. "É agora! O plano está em ação!" O homem encapuzado que havia lançado a fumaça agora estava cercado por outros, todos vestindo roupas pretas e com expressões obscuras. A multidão estava em pânico, mas os encapuzados pareciam com um foco comum. Sérgio. Num segundo, um dos homens deu um passo à frente, apontando uma arma. A tensão estava insuportável e Sérgio sentiu a realidade se desvanecer ao seu redor. Ele olhou para Joana, que estava à sua esquerda, e viu que sua expressão tinha mudado. Não era mais de medo, mas de determinação. "Sérgio, escute!" Joana exclamou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. "Você precisa entender quem está por trás disso tudo." O tempo pareceu parar. Como assim quem? Ele não tinha noção. Como assim quem? Ele gritou, o desespero reverberando em sua voz. Mas sua pergunta foi cortada pelo som de um estalo. A arma disposta pelos encapuzados disparou, mas não era para ele. A bala zuniou por 1 milímetro, atingindo um dos homens que estava perto de Clara. O impacto foi brutal e o corpo caiu como um peso morto. A multidão gritou e a incerteza tomou o lugar do pânico. E o que deveria ser um momento de tragédia começou a se transformar em algo que Sérgio jamais esperaria. O homem caído começou a se contorcer, e enquanto as pessoas corriam de tudo que era lado, uma voz grave soou no caos. "Desperdício! Vocês não entendem que estão em um jogo que não podem ganhar."
Era uma voz familiar, e no meio da fumaça, Sérgio finalmente reparou quem era o homem. Sofia! Ele gritou ao reconhecer a figura. O que você está fazendo aqui? Mas não era a resposta que queria. A verdade atingiu como um soco na cara. A determinação de Clara se converteu em terror. Sofia, não! Você não pode! Mas Sofia olhou para um ponto além, seu olhar fixo, carregado de um mistério que Sérgio não conseguia decifrar. Você não entende, Sérgio. Tudo isso é sobre você e a verdade que você esconde. As reviravoltas se intensificaram. A multidão agora estava totalmente agitada. Pessoas empurravam umas às outras. A adrenalina disparava. E enquanto a fumaça se dissipava, uma visão aterrorizante se manifestou. A verdadeira face de Sofia se revelava. Os olhos de seu irmão encontraram os dela, e ele percebeu que havia um plano muito maior por trás de tudo. Você manipulou tudo isso? Perguntou Sérgio, a voz trêmula. Por que você faria isso? Apenas sorriu, mas havia algo amargo em seu sorriso. Às vezes, para entender o que perdemos, precisamos perder ainda mais. E na fração de segundo seguinte, a comédia e o horror se misturaram quando um dispositivo em sua mão emitiu um clique ameaçador. A tensão cortou como uma faca. Não! Ele gritou, o terror preenchendo seu coração. O que Sofia tinha subentendido? O que a realmente planejava? A resposta estava prestes a ser revelada. Mas o que ela dissera antes ecoava na mente de Sérgio. A verdade que você esconde. Esse jogo estava longe de terminar, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. Sérgio estava paralisado, a mente em um turbilhão de emoções. Olhava para Joana e Clara, seu coração acelerado como um tambor. Havia tanta tensão no ar que era quase palpável. O caos que o cercava estava prestes a se intensificar e o tempo parecia correr contra eles. Então, o som ensurdecedor da explosão ainda ecoava na sua mente. Ele tentava entender o que fazer, quando percebeu uma sombra se aproximando da multidão. Era um homem alto, encapuzado, que parecia ter saído do nada. O coração de Sérgio disparou. Não pode ser, ele pensou, mas já era tarde demais. O homem parou à sua frente e, num movimento rápido, lançou uma bola de fumaça em direção a eles. A fumaça se espalhou como um borrão, engolindo a cena em segundos, enquanto todos começavam a tossir e a se afastar, tentando escapar daquele pesadelo. Sérgio ficou sem ar, cercado pela neblina que parecia viva. Ele tentou chamar por Joana, mas a voz não saiu. E então, em meio ao tumulto, tudo virou um caos. Ele sentiu um puxão em seu braço, e na mesma fração de segundo, Clara, ainda no chão, olhou nos olhos dele. Um pânico indescritível se instalou. Sérgio, vá! Ela gritou com uma força que o surpreendeu. Mas antes que ele pudesse reagir, um berro cortou o ar. É agora! O plano está em ação. O homem encapuzado que havia lançado a fumaça agora estava cercado por outros, todos vestindo roupas pretas e com expressões obscuras. A multidão estava em pânico, mas os encapuzados pareciam com um foco comum. Sérgio. Num segundo, um dos homens deu um passo à frente, apontando uma arma. A tensão estava insuportável e Sérgio sentiu a realidade se desvanecer ao seu redor. Ele olhou para Joana, que estava à sua esquerda, e viu que sua expressão tinha mudado. Não era mais de medo, mas de determinação. Sérgio, escute! Joana exclamou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. Você precisa entender quem está por trás disso tudo. O tempo pareceu parar. Como assim quem? Ele não tinha noção. Como assim quem? Ele gritou, o desespero reverberando em sua voz.
Mas sua pergunta foi cortada pelo som de um estalo. A arma disposta pelos encapuzados disparou, mas não era para ele. A bala suniu por 1 milímetro, atingindo um dos homens que estava perto de Clara. O impacto foi brutal, e o corpo caiu como um peso morto. A multidão gritou, e a incerteza tomou o lugar do pânico. E o que deveria ser um momento de tragédia começou a se transformar em algo que Sérgio jamais esperaria. O homem caído começou a se contorcer, e enquanto as pessoas corriam de tudo que era lado, uma voz grave soou no caos. Desperdício! Vocês não entendem que estão em um jogo que não podem ganhar? Era uma voz familiar, e no meio da fumaça, Sérgio finalmente reparou quem era o homem. Sofia! Ele gritou ao reconhecer a figura. O que você está fazendo aqui? Mas não era a resposta que queria. A verdade atingiu como um soco na cara. A determinação de Clara se converteu em terror. Sofia, não. Você não pode. Mas Sofia olhou para um ponto além. Seu olhar fixo, carregado de um mistério que Sérgio não conseguia decifrar. Você não entende, Sérgio. Tudo isso é sobre você e a verdade que você esconde. As reviravoltas se intensificaram. A multidão agora estava totalmente agitada. Pessoas empurravam umas às outras. A adrenalina disparava. E enquanto a fumaça se dissipava, uma visão aterrorizante se manifestou. A verdadeira face de Sofia se revelava. Os olhos de seu irmão encontraram os dela, e ele percebeu que havia um plano muito maior por trás de tudo. Você manipulou tudo isso? Perguntou Sérgio. A voz trêmula. Por que você faria isso? Ela apenas sorriu, mas havia algo amargo em seu sorriso. Às vezes, para entender o que perdemos, precisamos perder ainda mais. E nesse instante, uma explosão ainda maior ecoou, num turbilhão de luz e som. A onda do impacto fez com que Sérgio voasse para trás, e enquanto ele se levantava, tudo parecia ter mudado. A fumaça agora estava mais espessa, e em meio à confusão, ele viu algo que fez seu coração parar. Clara estava na linha de fogo. Seu corpo projetou-se à frente de uma nova ameaça. Mãe! Gritou a mulher desconhecida, que até então Sérgio não havia reconhecido como irmã de Clara. E a verdade explodia como um balão estourado. Mãe, não! Você não pode morrer! As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Clara não era apenas a ex-esposa, era a irmã de alguém que havia perdido por culpa de Sérgio. O que começou como uma luta por poder, agora estava enraizado em algo muito mais profundo. Os planos de Sofia, os encapuzados, tudo girava em torno da família desfeita e da dor que ele nunca havia reparado. Você sabia de tudo isso? Sérgio balbuciou, seu rosto pálido sob a luz do caos. A verdade final estava gritando no ar, invadindo suas memórias como uma tempestade. Se tudo o que ele acreditava estar por trás daquela cena era só a ponta do iceberg, onde estavam as verdadeiras ligações? E assim, segurando seu próprio coração em pedaços, ele percebeu que o jogo tinha mudado completamente. Os homens cercaram e a multidão correu. Mas a verdadeira batalha estava prestes a acontecer nas profundezas do que ele achava que conhecia. Ele tinha que escolher enfrentá-los ou correr novamente e deixar esses segredos controvertidos mudarem tudo para sempre. Sérgio estava paralisado. Olhava para Joana e Clara, seu coração acelerado como um tambor. Havia tanta tensão no ar que era quase palpável. O caos que o cercava estava
prestes a se intensificar e o tempo parecia correr contra eles. Então tudo começou a desmoronar. A fumaça que envolvia a cena tornou-se uma nuvem densa. Sérgio se viu cercado por um misto de gritos e murmúrios, mas sua atenção era totalmente atraída para Clara, caindo aos seus pés. A intensidade da cena o deixava confuso. Ele se lembrava da noite fatídica, das brigas, da separação. Essa não era a reviravolta que ele esperava. Clara! Por favor, não me deixe! Gritou, mas a resposta dela era apenas um silêncio agonizante. A multidão estava em pânico. Joana estava ao seu lado, uma expressão de horror estampada no rosto. Sérgio, precisamos ir! Mas ele estava focado demais em Clara, o que o impedia de perceber a gravidade do momento. E foi então que uma explosão ainda maior ecoou. Num turbilhão de luz e som, a onda do impacto fez com que Sérgio voasse para trás. Tudo girava, e a fumaça obscurecia sua visão. Ele tentou se levantar, atordoado, quando a neblina começou a se dissipar. Ele viu pessoas correndo em direções opostas, tentando escapar, mas uma figura estava parada bem diante dele. Era Sofia, sua irmã. O olhar dela transmitia uma mistura de tristeza e determinação. Sérgio! Ela gritou. Eu não queria que isso fosse assim. Ele não entendia. Sofia, o que você está fazendo aqui? Por que tudo isso? Então, para seu total choque, ela puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo. Eu só posso te dar uma chance, mas você precisa entender o que realmente está acontecendo. A tensão aumentou. Os encapuzados estavam prestes a se mover. O que Sofia tinha em mente? Ela pressionou um botão e um vídeo começou a rodar na tela do dispositivo. Sérgio ficou paralisado ao ver as imagens. Era uma gravação de cenas que o lugar que ele pensava ser seu lar estava sendo impactado pela violência que ele havia causado. O rosto de uma mulher familiar, a expressão cheia de mágoa na tela, fazendo perceber que suas ações haviam repercutido além do que ele imaginava. Essa é a mãe de Clara, gritou Sofia, enquanto ele caía em si, a revelação golpeando como se fosse um soco no estômago. Ela estava aqui, Sérgio. Você a destruiu. E agora estamos todos pagando por isso. Ele olhou para Joana, que agora tinha lágrimas nos olhos. Sérgio, você não sabia? Você possui responsabilidade neste jogo. É a verdade que faz parte do seu passado. Enquanto ele tentava processar as palavras delas, os encapuzados começaram a se mover, mas não em direção a eles. Vamos! Gritou um líder disfarçado, e Sérgio viu que eles estavam fugindo. O caos da multidão se intensificou quando ele compreendeu que a vida de Clara estava em perigo, e a escolha tinha que ser feita rapidamente. Precisamos encontrá-la, disse Joana, a urgência em sua voz elétrica. Mas antes que eles pudessem agir, a mulher desconhecida avançou à frente, a expressão desesperada estampada em seu rosto. Clara, acorde! Não é a hora de desistir. Você precisa lutar! Era como se a verdade estivesse se desdobrando em camadas, e os segredos mais obscuros estavam prestes a vir à tona. A irmã de Clara, com a voz firme, virou-se para Sérgio e disse: Você pode mudar isso. Não deixe que mais pessoas sofram por sua culpa. E naquele momento de desespero e com a tensão extravasando, tudo se transformou quando Clara, ainda caída, parou de se debater. Seu olhar encontrou o de Sérgio e uma conexão intensa se estabeleceu. O que mais estaria escondido? O que mais ele não sabia? As sirenes se aproximavam.
O tempo estava se esgotando, e antes que ele pudesse formular uma resposta, a mulher desconhecida gritou: Sérgio! Você pode acabar com isso tudo de uma vez se você tiver coragem. Estas palavras eram como fogo. Ele percebeu que a responsabilidade pesaria sobre ele mais do que qualquer outra coisa. E com a adrenalina pulsando, a porta se fechou lentamente. Mas, em uma explosão de luz e barulho, quando a esperança parecia prestes a surgir, uma nova ameaça apareceu. Ele sentiu frio na espinha. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar novamente. A verdadeira batalha estava apenas começando. E ele sabia que a verdade que estava ocultando tinha o poder de destruir tudo, como se uma sombra o seguisse. As consequências daquela escolha ainda tinham que se revelar. O que seria do futuro agora? O relógio estava correndo. Sérgio estava paralisado, a mente em um turbilhão de emoções. Olhava para Joana e Clara, seu coração acelerado como um tambor. Havia tanta tensão no ar que era quase palpável. O caos que o cercava estava prestes a se intensificar e o tempo parecia correr contra eles. A fumaça espessa se espalhou, cobrindo tudo em um manto cinza. Ele ouviu os gritos distantes da multidão, sentindo seu próprio corpo em um estado de choque. Assim, enquanto todos escapavam do perigo iminente, Sérgio ficou ali, ligado ao passado, perdido em pensamentos sobre o que tinha feito. De repente, uma explosão estrondosa ecoou ao seu redor, balançando o chão sob seus pés. A cena se tornava cada vez mais caótica. Vamos, Sérgio! Joana gritou, puxando-o pela mão. Enquanto Clara estava ao chão, indefesa, ele precisava fazer algo. Precisava ser mais do que o espectador, mas o peso das escolhas o paralisava. Sentia-se um covarde diante da coragem delas. Eu tenho que ajudar! Ele se forçou a gritar. E foi nesse instante que a mulher desconhecida, irmã de Clara, avançou com uma determinação feroz. Se você não agir agora, pode perder tudo, Sérgio. Os encapuzados estavam se reposicionando, preparando-se para algo. Mas antes que Sérgio pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. O homem que havia disparado antes começou a se convulsionar e a gritar. O resto dos capuzes, claramente desconcertados, olhavam incrédulos, como se o tempo tivesse parado. Sérgio viu aquele homem, encapuzado, expelir um símbolo que uma vez lhe fora familiar, uma tatuagem que parecia queimada em sua pele. Não, não pode ser! Ele murmurou, os olhos se arregalando. O instante que lhe pareceu um pesadelo, agora estava se tornando surreal. Ele reconhecia aquele símbolo, não do passado distante, mas de algo mais profundo e mais pessoal. Enquanto o encapuzado caía, uma voz baixa emergiu da fumaça. É assim que você reage à verdade, Sérgio. Certamente, por algum tempo você se esqueceu de mim. Quando a figura se revelou, a respiração de Sérgio foi cortada. Era Rafael, um velho amigo que agora se tornara um adversário. As pessoas começaram a se afastar, criando um espaço ao redor, enquanto os murmúrios se espalhavam pela multidão. Rafael? Como você? Por que você está aqui? Sérgio berrou, a mente girando. Lembranças de antigas traições e promessas não cumpridas invadiram sua mente. Você pensou que eu ia ficar esquecido, não é? Fui jogado para escanteio enquanto você tomou tudo que era meu. Rafael respondeu com um sorriso torto, inflamado pela vingança. Sérgio não acreditava. A revelação o atingiu como um soco. O que você quer de mim agora?
A tensão se amplificou e seus sentimentos se tornaram um caos ainda maior. O tempo parecia estagnar, enquanto o passado pairava ameaçadoramente sobre o presente. Justiça, meu amigo, uma justiça que você nunca deu às pessoas que feriu. A voz de Rafael aumentou à medida que suas palavras cortavam o ar denso. Ele se aproximou e Sérgio viu algo brilhante em sua mão. Uma arma. O medo o envolveu e seu coração pulou para o fundo da garganta. Não! Não faça isso! Joana gritou, mas era tarde demais. Rafael tinha outras intenções. Você vai pagar pelo que fez, Sérgio. E Clara e Joana estão no seu caminho. A revelação disparou à velocidade da luz. Ele não estava lá apenas para um confronto, mas para roubar tudo o que Sérgio tinha. Até mesmo as pessoas que ele amava. O caos crescia. Os capuzes cercavam Rafael. Mas agora era uma batalha interna. Quem ele realmente era? O que Rafael havia se tornado? Tudo se transformou em uma confusão frenética. Sérgio olhou para Clara, caindo de joelhos, e pela primeira vez sentiu a desilusão se transformar em um pavor avassalador. Clara, não! Um grito desesperado saiu de seus lábios, enquanto tudo se voltava contra ele. E no mesmo instante em que Rafael pressionou o guardião do seu passado contra o futuro, a multidão ficou em silêncio. A mão dele tremia. O que vai ser, Sérgio? Desejo de vingança ou redenção? Aquela escolha pulsava, e ele teve um vislumbre cruel do que o futuro poderia reservar. As sirenes ecoaram ao fundo, mas a agitação que estava a caminho era bem mais pessoal. O pavor tomou conta de seus sentimentos à medida que a realidade se desdobrava diante dele. A bomba estava prestes a estourar. A pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? O que Rafael realmente queria? Enquanto a dúvida se intensificava, a verdadeira batalha começava a se formar. E o que seguiriam a partir de agora poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Sérgio estava grudado ao chão, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ele via os rostos ao redor, mas tudo parecia distante, uma névoa espessa encobrindo sua mente. Clara, caída ali, e a expressão de desespero no rosto dela o deixava paralisado. A explosão anterior ainda ecoava nas suas orelhas, fazendo tudo parecer um pesadelo sem fim. Rafael, ali diante dele, com uma arma na mão e ódio nos olhos. As palavras cortantes que ele usou ressoavam como um trovão na cabeça de Sérgio. Você vai pagar pelo que fez. A cena mudava rapidamente. Pessoas gritando, algumas fugindo, outras só paradas, imersas no meio daquela confusão. A tensão estava palpável, como um fio prestes a se quebrar. Não, não, não! Joana gritava, puxando Sérgio e tentando tirá-lo daquela cena. Mas ele estava paralisado. Clara, a fraqueza dela o atingia como uma facada. Clara, não! Tudo o que ele queria era protegê-la. Mas a força que antes tinha agora parecia escorregar pelas suas mãos. O nó na garganta se tornava insuportável. Rafael, com um olhar de lâmina afiada, se aproximou. Se não pode fazer o certo, então você será o erro. E antes que Sérgio pudesse perceber, o homem disparou. O tempo pareceu parar. Uma bala zoneou pelo ar, mas não encontrou seu alvo. Em vez disso, interrompeu o punho cerrado de Rafael. O homem parou, olhos arregalados. A multidão rushed em choque. O corpo de Rafael caiu ao chão, e Sérgio percebeu que não era só ele que estava ali agora. Sofia, sua irmã, segurava uma arma, e a determinação na expressão dela atravessou a fumaça. Saia, Sérgio!
É hora de você enfrentar sua verdade. A adrenalina disparava. As sirenes ululavam, mas as palavras de sua irmã foram como um raio iluminando tudo ao redor. Todos estamos aqui porque você precisa entender as consequências, Sérgio. A verdade não pode mais ser silenciada. A raiva e a dor no tom dela deixaram claro que não era só sobre ele. Clara estava ainda deitada no chão, mas agora havia uma chama de esperança. Joana se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Vai ficar tudo bem, Clara. Você precisa lutar. As palavras dela eram um grito de guerra, uma determinação que parecia inabalável. Sérgio olhou para as duas mulheres, sentindo a energia que passava entre elas. Ele estava no centro de tudo isso. O passado, suas decisões, agora tinham um peso tangível. Era hora de agir. Rafael não vai mais nos controlar, ele gritou. E aquela afirmação ecoou como um sinal. Ele avançou decidido. A multidão parecia se agitar, mas a visão de Clara e Joana o impulsionou. Ele respirou fundo. É hora de enfrentar meus erros. A vida não é um jogo. Nós temos que nos unir, agora! Um grito ressoou na multidão. Cuidado! Mas agora era diferente. As pessoas não estavam mais fugindo, estavam se unindo. Juntos com um propósito, eles encararam a ameaça. Estamos juntos! A voz de Sofia se elevou, firme e forte. E nessa fração de segundo, as peças se juntaram. O passado não poderia mais controlá-los. As verdades estavam expostas e a batalha estava prestes a começar. Mas desta vez, eles lutariam como um só. As sirenes se tornaram uma sinfonia de esperança. O futuro estava ali, pulsando, e todos sentiam que, independentemente do que acontecesse agora, eles estavam prontos. Era o momento de enfrentar tudo de frente, e neste momento decisivo, Sérgio se voltou para a câmera. Para todos que acompanham essa história, lembrem-se, a vida é sobre escolhas. Escolham lutar, escolham a verdade. E, por favor, se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Usem a força e esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não esperem nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. E assim, enquanto a trama se desenrolava e o futuro se tornava um território desconhecido, ele sabia que a luta por redenção apenas começava.